Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Seminário Internacional de Pesquisas Transdisciplinares, esse ano abordando o tema Epistemologias decoloniais, Direitos Humanos e Inteligências Artificiais. Quero saudar aqui a todos os participantes, fazendo isso em nome do professor Igor, na pessoa do professor Igor Paim, professor doutor Igor Paim, que é o nosso vice-líder do grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais. E também saúdo a pessoa que vai coordenar esse painel, que é a nossa querida Nara Rejane, cujo currículo vai em breve ser lido aqui por mim. Eu vou apresentá-la, né? Mas antes eu queria dizer que esse painel, o tema é bem polêmico, bem interessante. Nós vamos ter apenas 2 palestras, diferentemente dos demais painéis, porque a gente imaginou exatamente que o público iria querer participar, iria querer fazer perguntas. Mas a gente tem que terminar por volta de 10 horas, 10h30, porque 10h30 nós vamos começar um outro painel, que é com professores de fora do país e tem um problema de fuso horário, e aí nós vamos ter que começar o outro painel exatamente 10h30. Por isso a gente está tentando aqui ser sintético, né, e começar no horário para que a gente tenha a oportunidade de ouvir. E hoje nós temos aqui 2 palestrantes muito importantes para nós, né, 2 importantes painelistas. Nós temos o professor Dr. Fábio Gentili, PhD, professor italiano e reside no Brasil já há algum tempo, é professor aqui do mestrado do Programa de Planejamento de Políticas Públicas, mas o currículo dele mesmo vai ser apresentado pela nossa mediadora, que é a Nara Rejane. Então, vamos ter com o professor Fábio Gentili uma palestra sobre o avanço do neoliberalismo, à crise do Estado Social, reflexões a partir de uma perspectiva hegeliano-marxista. Na sequência, teremos também o nosso não menos ilustre palestrante, professor Dr. Emanuel Freitas, né, que é professor da UFC também, e vai apresentar sobre o tema democracia, poder do povo ou da maioria. Então, ambos os temas são de alta relevância. Nós temos aqui 2 qualificados palestrantes que serão apresentados pela Nara daqui a pouco. Como é que funciona o painel? Diferente da conferência, que não há possibilidade de interação entre os painelistas e os participantes, na conferência não há possibilidade de interação entre o conferencista e os participantes, no painel eles falam, vão ter 20 minutos cada um, e a gente passa para a leitura das perguntas, que deverão ser feitas via chat, viu? Então, vocês digitam lá as perguntas e aí nós temos uma equipe que vai selecionar, agrupar as perguntas, porque pode haver perguntas semelhantes, e aí passaremos para os palestrantes. Então, com a palavra aqui, eu vou passar a palavra à Nara, mas antes disso eu gostaria de apresentá-la, nossa coordenadora deste painel, que é integrante do nosso GT. Só um instantinho aqui, que eu vou só abrir aqui o currículo da Nara. Só um minutinho. A Nara Rejane Gonçalves de Araújo, a nossa mediadora desse painel, ela possui graduação em Direito pela UFC, é especialista em Direito Processual Civil e Direito Penal e Processual Penal, é mestranda em Políticas Públicas pela UES, Planejamento de Políticas Públicas,
é membro do grupo de pesquisa GTEIA, que é o grupo que realiza esse evento, e do grupo de pesquisas Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário, que é o grupo de pesquisa da SMEC. Além disso, ela é oficiala de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e é professora substituta na Universidade Estadual do Piauí, campus de Picos, Piauí. Antes de passar a palavra para a Nara, para que ela conduza o painel, eu gostaria de dizer aos participantes que em cada painel, conferência, nós temos sorteado, ao final, um exemplar ou mais de um exemplar de livros que foram gentilmente doados por autores para o nosso evento. Então, ao final desse... para que você seja sorteado, é muito importante que você fique atento ao chat, interaja, participe, mas que você clique na lista de frequência, que vai aparecer lá um link para você colocar seus dados para concorrer às obras. Nós vamos sortear nesse painel esta obra, que é uma obra coletiva, Vontade Popular e Democracia, tá? É uma obra escrita a muitas mãos, inclusive prefaciada pelo historiador Fernando Moraes, o mesmo autor daquele livro Olga, né? Vocês devem conhecer. E vamos sortear esse livro, gentilmente doado pelo professor Oscar Dalva de Souza e Filho, que é A Lei Positiva como Fonte Espúria do Direito. Eu tive a oportunidade de participar como coautor nesse aqui, e esse aqui é do professor Oscar Dalva de Souza e Filho, que é procurador de justiça aposentado, né, e professor também aposentado. Então, com a palavra, a doutora Nara, para que ela possa conduzir este painel. Sejam muito bem-vindos. Bom trabalho a todos. Obrigada, professor Flávio. Meu bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário internacional do GTEIA, que é o grupo de estudos transdisciplinares da Faculdade de Direito da UFC. E é um imenso prazer receber a todos aqui. E os painelistas que estão aqui, que vão apresentar as palestras, vão abrilhantar a nossa manhã. E eu quero agora abrir o painel que tem por nome Filosofia Política, Poder e Direitos Humanos. Nós vamos primeiro fazer a apresentação do professor doutor Fábio Gentili, que felizmente aceitou o nosso convite prontamente, assim como também o professor Emanuel Freitas. Então, primeiro eu vou fazer a apresentação do currículo do professor Fábio Gentili, porque assim, é uma gentileza a gente primeiro apresentar esse professor que ele tem nacionalidade ítalo-brasileira e depois será o professor Emanuel Freitas. Então, meu bom dia a todos, professor Fábio Gentili e professor Emanuel Freitas. Obrigada pela aceitação do convite. O painel do professor Fábio Gentili, como o professor Flávio já mencionou, ele tem por nome O Avanço do Neoliberalismo e a Crise do Estado Social, reflexões a partir de uma perspectiva hegelo-marxista. O professor Fábio Gentili possui graduação em Letras Modernas pela Universidade L'Orientale de Nápoles, Itália, doutorado em Filosofia e Política pela Universidade L'Orientale de Nápoles e pós-doutorado no Departamento de Ciências Políticas da USP, São Paulo. Atualmente é professor associado do Departamento de Ciências Sociais da UFC e professor integrante do programa de pós-graduação em nível de doutorado em Políticas Públicas da UES. É um professor estudioso do fascismo, autoritarismo, totalitarismo e transições para a democracia. Também ele é criador do canal do YouTube Pílulas de Teoria Política. Tem experiência na área de história, com ênfase na história contemporânea, e na área da ciência política, com ênfase na teoria política. O professor Emanuel Freitas, ele vai apresentar a palestra Democracia, Poder do Povo ou da Maioria. O professor Emanuel Freitas possui graduação pela UES, e mestrado pela UFRN em Ciências Sociais e doutorado pela UFC em Sociologia. Ele é membro pesquisador do LEPEN, Laboratório de Estudos em Processos Eleitorais e Mídia. Foi professor de Teoria Sociológica da Univasf e de Sociologia da Educação na URCA.
tem experiência na área de sociologia da religião, religião e política, sociologia da educação, teoria sociológica, teoria política e estudos de eleições. Ele também é professor assistente de teoria política da Universidade Estadual do Ceará e professor colaborador dos programas de pós-graduação em sociologia e de políticas públicas da UES e do mestrado profissional em ensino de sociologia da UFC. Então, professores, sejam muito bem-vindos. Só lembrando novamente que o nosso painel, ele terá um tempo de fala de 20 minutos para cada painelista. Primeiro começando pelo professor Fábio Gentili, depois vai ser o professor Emanuel Freitas. Após, nós vamos abrir espaço para as respostas das perguntas que possivelmente teremos no chat. E eu peço a todos que se inscrevam tem um formulário que vai ficar disponibilizado através do chat para que vocês, os participantes, possam concorrer ao sorteio dos livros. Eu agradeço imensamente a presença de todos os participantes e eu passo a palavra agora ao professor Fábio Gentili. Muito obrigado. É uma grande felicidade ficar aqui com vocês, todos e todas. Eu aceitei o convite com muito prazer, com muita felicidade e honra de ficar aqui. Também porque já esta é uma parceria que eu tenho com a UES, com o Flávio, com a Nara, já faz tempo. Então, estamos dando continuidade, também com o Emanuel, estamos dando continuidade num trabalho que a gente anda fazendo há vários tempos. Então, hoje eu apresento, claro, muito resumido, algumas reflexões que justamente ando desenvolvendo bem dentro destas disciplinas que eu ministro pelo doutorado em políticas públicas da UES, sobre teoria da democracia, e eu vou aqui desenvolver algumas reflexões sobre a questão do neoliberalismo e do desmonte do Estado Social. E, a meu ver, é uma das grandes tragédias da nossa conjuntura e precisa de uma perspectiva que possa, ao mesmo tempo, juntar várias contribuições, não apenas a análise marxista do capitalismo, mas também a análise hegeliana do Estado e as contribuições que, dentro do âmbito do marxismo, foram feitas sobre a questão do Estado e das ações coletivas. Então, se é possível colocar a primeira slide, se for possível colocar a primeira slide, Nara, é possível? Professor Igor, o senhor pode apresentar? Um momento, posso sim. Só um instante, por favor. Obrigada. E como estava falando, então, aguardando o colega Igor colocar as slides, trata-se de uma reflexão que estou desenvolvendo há alguns tempos e que inicia com a questão do que é o neoliberalismo, quais são as suas diferenças e aproximações com o liberalismo. Esse conceito de neoliberalismo é um conceito muito complexo e também não há um consenso sobre o que seria neoliberalismo, por ser o neoliberalismo uma categoria que se adapta também às diferentes vias, às diferentes tradições nacionais. Estou querendo dizer, o neoliberalismo na Europa é diferente do neoliberalismo nos Estados Unidos ou na América Latina, porque ele se coloca
in uma tradição diferente, justamente porque o liberalismo europeu foi diferente do liberalismo norte-americano. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é as relações sobre liberalismo e neoliberalismo. Tentando dizer qual seria o elemento fundamental para caracterizar o que é neoliberalismo. A meu ver, é preciso colocar o neoliberalismo na sua época histórica, quando ele é criado e pensado na década de 30, no final da década de 30. E isso ajuda-nos a entender, então, a diferença com o liberalismo. Por quê? Se o liberalismo, desde a sua matriz original, que é aquela, digamos assim, de John Locke, ele, ao longo de várias centenas de anos, foi, de uma certa forma, se adaptando com a presença do Estado. Estou querendo dizer que o liberalismo apresenta uma narrativa utópica também, a ideia de chegar a um Estado mínimo ou até a uma sociedade sem Estado é também uma utopia. Assim como depois o marxismo vai reproduzir de forma mecanicista e determinista a mesma trajetória teórica e metodológica do liberalismo. Sobre esta questão, eu me amparo muito sobre os estudos de Max Weber e de Karl Polanyi. Acho que o livro A Grande Transformação, de Karl Polanyi, que foi escrito em 1944, hoje deveria voltar a ser uma referência justamente na perspectiva de pensar a importância do Estado como um ator fundamental nessa conjuntura que a gente está vivendo e que, infelizmente, é marcada por um enfraquecimento do Estado social. Voltando, então, à questão do liberalismo, se o liberalismo ele se apresenta como uma narrativa amparada por um racionalismo que vem da Idade Moderna e também amparada pela física, as ciências exatas utilizadas para pensar a transição, a passagem do homem do estado de natureza para a sociedade civil. Então, isso vai criar uma narrativa que, ao longo de algumas centenas de anos, vai se adaptando, de uma certa forma, à presença do Estado, tanto que é só observar a trajetória do liberalismo para entender isso. O Estado social, vou fazer um exemplo, ele inicia já no 1600, na segunda metade do 1600, com as leis sobre a pobreza na Inglaterra. E depois você tem experiências de Estado social ao longo do 1700, 1800. Estou querendo dizer que, além da narrativa que o liberalismo cria sobre a ideia do Estado mínimo e da autorregulamentação do mercado, no fundo, os liberais se adaptaram à presença do Estado. Agora, e aqui nós temos a grande diferença com o neoliberalismo, a meu ver, porque isso pode ajudar a esclarecer um pouquinho a natureza do neoliberalismo. Na década de 30, no final da década de 30, nós temos a escola austríaca, von Hayek, von Mises. Esses autores, esses cientistas, cientistas econômicos da ciência econômica, economia, eles
criam a doutrina neoliberal a partir da recusa dos grandes modelos de Estado da época. Estamos numa época de grande competição dos Estados, e nós temos 3 modelos competindo entre eles. O Estado social, keynesiano, do bem-estar, o Estado totalitário, fascista, que cria um modelo de Estado social corporativista, e o Estado coletivista soviético. Então, o neoliberalismo se apresenta como uma proposta de uma nova organização das relações entre Estado, mercado e sociedade, que vai disputando um espaço político com os grandes modelos, aquele da liberal-democracia keynesiana, do Estado do bem-estar, o fascismo e o comunismo. Então, imaginem a dificuldade, a princípio, do neoliberalismo de se apresentar como realmente um modelo de organização, Estado, mercado, sociedade, realmente interessante naquela época, marcada pela Segunda Guerra Mundial e pelas grandes ideologias. Não é um caso que o neoliberalismo fica marginalizado, muito marginalizado, até a década de 50. E quando que ele vai ganhar sucesso, vai crescer, vai se espalhar? Justamente com a Guerra Fria, o anticomunismo, é muito importante, o anticomunismo, para pensar o neoliberalismo. E um elemento que eu acho interessante para entender o neoliberalismo é que ele se apresenta como uma proposta alternativa ao modelo keynesiano, que é apresentado também como um modelo podemos dizer, é questionado a democracia, a liberal-democracia, amparada pelo Estado do bem-estar keynesiano, é questionada porque o tamanho do Estado, no modelo keynesiano, é um tamanho máximo, gigante, que pode levar também para um processo de, na visão dos neoliberais, de uma crise da liberdade econômica e do princípio do mercado. Então, esse é um problema, porque é interessante, porque os neoliberais, diante a proposta keynesiana, por um lado, e diante a proposta totalitária, fascista e comunista, que é bem associada no mesmo patamar de totalitarismo, sem fazer diferenças, esse é um ponto central depois, vem apresentada como, o neoliberalismo vem apresentado como o melhor modelo de organização da sociedade e até, se for possível, para garantir a liberdade de mercado, até compatível com uma ditadura autoritária. O autoritarismo, então, vai se apresentando entre liberal-democracia keynesiana e totalitarismo. Esse é um ponto importante para refletir, eu acho, porque explica depois por que a Escola de Chicago e Milton Friedman vão apoiando e amparando, teoricamente, as primeiras experiências de ditadura na América Latina. Porque o neoliberalismo, já nas intenções dos teóricos, von Hayek, von Mises e depois Friedman, se apresenta como uma terceira via entre liberalismo keynesiano, liberal-socialismo keynesiano e totalitarismo fascista e soviético,
entre uma terceira via que pode ser compatível com um regime autoritário, se for o caso. Existe também toda uma trajetória teórica brasileira sobre isso, que daria, eu não posso resgatar agora, mas eu posso, depois, quando vamos ter o nosso debate, eu vou resgatar um pouco, e vamos entrar sobre uma outra questão que eu acho interessante. Agora, quando que nós temos o triunfo do neoliberalismo? É na década de 90, quando nós temos o fim da União Soviética, temos aquele cientista político norte-americano, Francis Fukuyama, que vai anunciar o fim da história, acabou o comunismo soviético, então é o fim da história, triunfou a sociedade democrática, liberal, de mercado livre, a democracia pode se espalhar no mundo, a história acabou. E aqui nós temos o avanço sem freios do neoliberalismo. Aqui eu coloco também a questão, inicia uma era que pode ser definida pós-democracia, já que a democracia funcionou porque se amparou pelo Estado social keynesiano. A meu ver, não existe democracia sem Estado social. Pode existir Estado social sem democracia, nós temos o fascismo como exemplo, mas a democracia sem Estado social se torna apenas um ritual eleitoral. Precisa de criação de direitos sociais pelo Estado. E pelo conflito entre Estado e sociedade, porque os direitos sociais se criam no conflito entre Estado e sociedade. Então, a pós-democracia seria um conceito que dá conta da ideia que nós estamos numa época que não é mais a época clássica da democracia, porém, ela traz todos os atores tradicionais. Então, não é uma sociedade líquida, aquela que se apresenta, mas é uma mistura de sólido e de líquido, porque os atores tradicionais não sumiram, estão apenas fragilizados. Pode avançar, por favor, com a próxima slide. Então, é a partir disso que eu estou refletindo sobre uma perspectiva de renovação do marxismo para pensar a questão do Estado, a questão da relação entre capital e Estado, economia e Estado e sociedade. Eu acho que o marxismo hoje precisa se renovar sobre esta questão e não pode abrir mão da dialética hegeliana, não pode abrir mão do conceito da teoria hegeliana do Estado, do conceito de sociedade civil em Hegel, e da questão do Estado ético hegeliano. Me parece, voltando a refletir um pouco sobre o marxismo, sobre as obras de Marx, de forma específica, que no manifesto do Partido Comunista de Marx, que já Marx apresenta, isso me parece um ponto central, para pensar a questão também da teoria e da praxe revolucionária, no pensamento de Marx. Me parece que no manifesto do Partido Comunista, já Marx dá uma leitura bastante, digamos assim, aberta a diferentes perspectivas sobre a relação entre Estado e revolução. E parece que Marx, no manifesto do Partido Comunista, já apresenta uma teoria que está, por um lado, voltada para a revolução,
da classe trabalhadora, mas por outro, a ditadura do proletariado, mas por outro lado, me parece que apresenta uma teoria do Estado aberta também à questão dos avanços da classe trabalhadora pela via social-democrática. Tanto que depois Marx vai acompanhando com interesse a formação da social-democracia alemã na segunda metade do 1800. Então, me parece que já em Marx nós temos a possibilidade teórica de pensar o Estado numa perspectiva diferente daquela que foi elaborada e pensada pela tradição marxista clássica. Quer dizer, aproximando Marx mais a questão do Estado ético hegeliano. Assim como Hegel vai apresentar isso na fenomenologia do espírito, mas também, de forma mais específica, nos princípios de filosofia do direito. Se vocês podem avançar, por favor. Então, para fazer isso, eu acho que nós precisamos dialogar mais com Weber e Polanyi sobre a questão do Estado e da classe média, a formação das classes médias, saindo um pouquinho com Weber, saindo um pouquinho daquela polarização clássica do marxismo burguesia-proletariado. Esse foi um problema do marxismo. De uma certa forma, Weber foi incorporado, mas com algumas dificuldades. E, de forma específica, também a questão de Polanyi. Me parece que Polanyi faz uma análise que hoje é fundamental na grande transformação, quando ele critica o princípio liberal da sociedade, do mercado que se autorregulamenta, e também, por consequência, critica o marxismo na hora que vai reproduzir as mesmas lógicas mecanicistas e deterministas do liberalismo. Convidando, então, a repensar a questão das relações entre economia e sociedade a partir de uma perspectiva que não é apenas aquela marxista clássica. Ele dialoga com a análise do capital de Marx, que é uma análise fundamental, mas, ao mesmo tempo, trabalha sobre a questão do Estado. Não é por acaso que depois as ideias de Polanyi serão também ideias que serão incorporadas no modelo keynesiano de Estado do bem-estar. Vamos para frente, por favor. Eu vou já fechar a minha fala. Então, a proposta hoje, é de renovar o marxismo numa perspectiva hegelo-marxista a partir de um diálogo com alguns autores mais clássicos que se colocaram dentro do âmbito de uma revisão do marxismo no século passado. Eu penso a Rosa Luxemburg, Antônio Gramsci, mas também autores como Klaus Hofe, Adam Przeworski, que trabalharam sobre a questão da criação de direitos sociais. Quer dizer, o marxismo, além de apresentar a perspectiva revolucionária, também se aliou com a democracia, amparado também pelo stalinismo, se aliou com a democracia. A história da Guerra Fria é a história também de uma aliança entre marxismo e democracia, Estado democrático, em direção de uma criação de direitos sociais. É assim que o Estado social surgiu e garantiu aquela que Hobsbawm fala, a idade de ouro da humanidade. Portanto, 30, 40 anos de
um nível de crescimento associado com direitos sociais. Então, o convite é justamente na direção de voltar a repensar o Estado social, na perspectiva de uma aliança, de pensar a questão das ações coletivas dentro da teoria marxista. Então, justamente com o amparo de teóricos que trabalharam sobre esta questão, que foi uma questão, acho, menos trabalhada, menos pensada, já a partir do próprio Marx, mas que se tornou uma exigência fundamental no século passado, uma vez que a classe trabalhadora, além da perspectiva revolucionária, avançou dentro das instituições liberal-democráticas. Então, Klaus Hofe e Adam Pressworth, me parece que trabalham nesta perspectiva aqui. Vamos para frente, assim vou finalizar a minha fala. Então, eu renovo a centralidade do Estado ético, o Estado ético-social hegeliano, diante do avanço do neoliberalismo globalizado. Não podemos abrir mão desse ator fundamental. Porque mesmo se nós queremos alimentar a utopia liberal e marxista da sociedade sem Estado, nós precisamos também entender que tudo isso não pode abrir mão de um realismo, de uma perspectiva realista. E aqui me amparo um pouco na Rosa Luxemburg e no Gramsci. Estado e revolução não se excluem. Parece que o marxismo tem que avançar nesta perspectiva aqui. O realismo convive com a utopia comunista. Nesta perspectiva, o dilema da ação revolucionária se resolve na política como arte, entregue ao partido de luta de governo, que organiza a massa trabalhadora, avançando pela via democrática nas instituições do Estado democrático. E parece esse um ponto fundamental hoje para repensar também uma nova agenda de esquerda, colocar a questão da relação entre Estado, trabalho e direitos sociais como questão fundamental de uma nova agenda de esquerda. Muito obrigado, eu termino por aqui e depois estou disponível para o debate. Eu agradeço a palestra do professor Fábio Gentili, que muito brilhantemente colocou o tema conforme nós anunciamos. É um tema realmente muito polêmico, atual, e é um tema que ele vem abordando no seu canal do YouTube, né? Pílulas de Teoria Política. Para quem ainda não se inscreveu, eu sugiro que se inscreva no canal dele, porque são muitas abordagens que são bastante interessantes e que só tem a acrescentar. Então, agora, professor, nós vamos continuar com o painel, passando a palavra ao professor Emanuel Freitas, para que ele profira a sua palestra, e eu peço que a todos os participantes preencham o formulário e também façam perguntas pelo chat, que ao final os palestrantes irão responder. Muito obrigada, professor Fábio. Professor Emanuel, agora a palavra está com o senhor. Ok, bom dia a todos. Quero começar agradecendo o convite que foi feito pelo evento através da Nara, que eu conheci ano passado no mestrado de Políticas Públicas, e me senti bastante honrado com esse convite, sobretudo por participar nesse momento, dividindo, por assim dizer, a mesa virtual com alguém de tão grande renome como é o professor Fábio Gentili. Me sinto bastante honrado com essa mesa, tá? Eu sugeri para minha fala muito modesta
uma reflexão sobre a democracia a partir de uma pergunta, se ela seria um regime de governo do povo ou da maioria, tá? E eu faço isso decidi fazer isso, na verdade, a partir de um artigo que eu estou escrevendo com a outra professora sobre as chamadas manifestações antidemocráticas que ocorreram entre março e maio deste ano, né, lá em Brasília, de apoio, por assim dizer, ao presidente contra algumas decisões do STF, de governadores e prefeitos, mobilizando uma certa parte da teoria populista que trata das feições anti-autoritárias, por assim dizer, das expressões populistas, sobretudo no nosso tempo, mas eu resolvi fazer isso pegando apenas uma reflexão teórica do Robert Dahl, né? Não vou chegar ao populismo propriamente dito, nem aos atos de protesto a favor do presidente, mas pegando a reflexão que o Robert Dahl faz em um curso que ele ministrou em 89, que foi publicado no Brasil em 2012, sob o título de A Democracia e Seus Críticos, onde ele vai, então, fazer essa discussão sobre a democracia, entendendo ora como regime da maioria, ora como regime do povo. Né? Então, é interessante porque quando a democracia surge, né, se a gente pegar as obras, por exemplo, de Platão e Aristóteles, que vão apresentar uma reflexão negativa sobre a democracia, ela ali é apresentada como um governo, ora, da massa, como um governo da licenciosidade, como um governo de muitos. Né? Ela é, tanto no Platão como no Aristóteles, a feição ruim ou o lado ruim daquilo que seria o governo de muitos, né? Porque é quase sinônimo de licenciosidade. Mas no nosso tempo, a democracia tem... Então, desde lá, né, essa ideia da democracia como governo de muitos tem se posto como a melhor definição de democracia. Mas, em lugar nenhum, inclusive o Robert Dahl vai dizer, em lugar nenhum, a democracia, como governo de muitos, tornou-se realidade. Né? Mesmo em nosso cenário contemporâneo, essa não tem sido, por assim dizer, a forma de governo de muitos, que a democracia assumiu, inclusive, no nosso tempo. Isso porque ele vai dizer a democracia, mesmo que tenha limites, ela é a forma de governo melhor recomendada, né? Apesar dos seus problemas, inclusive por travestir-se, por assim dizer, da definição de governo de muitos e não ser governo de muitos, mesmo assim, a democracia é a forma de governo recomendada. Tanto assim que, no nosso tempo, nenhum Estado não tem utilizado-se da expressão democracia para se autodefinir. Né? Se a gente pegar, o Brasil se define como democracia, os Estados Unidos se definem como democracia, a Venezuela se define como democracia, a França se define como democracia, embora sejam organizações nacionais distintas entre si, mas todas elas, por assim dizer, valem-se desse grande guarda-chuva que é a democracia. O próprio presidente Bolsonaro vai dizer-se um democrata, né? Como outros e outros líderes nacionais. E o Robert Dahl, então, coloca uma questão que é interessante, que quando um termo significa qualquer coisa, né? Por exemplo, a Venezuela é uma democracia, a França é uma democracia, a Itália é uma democracia, o Brasil é uma democracia, e são coisas tão distintas. Quando um termo significa muita coisa, ele acaba por não significar quase nada. Como parece ser, então, dirá ele, o próprio termo democracia, tal como é utilizado nos nossos dias. Se a gente pega, então, a palavra democracia, né, que é poder do povo, nós podemos, então, perguntar, diz o Robert Dahl, quem constitui o povo e o que significa, de fato, governar. Ou, como ele diz, o que constitui um povo para os fins de um governo.
para que, então, juntando-se as finalidades de um governo e aquilo que é um povo, nós possamos, então, compreender o que é que significa a democracia. Tá? Um engodo, né, segundo ele, para os defensores da democracia, é pressupor que um povo já existe. Como se o povo ou um povo fosse uma factualidade, diz ele, inquestionável. E ele diz que quando a gente pensa, então, nessa definição de um povo a priori, né, que legitimaria a democracia como forma de governo, essa constatação a priori de um certo povo nada mais é, diz ele, do que um pressuposto na forma de um espectro, de um fantasma para a teoria democrática, e, sobretudo, diz ele, para a teoria democrática contemporânea. O demos, diz ele, o povo que governa, não é o povo em si. A gente pode pensar mesmo na definição de povo brasileiro, entender a nação brasileira como uma nação que se rege por uma forma de governo que se diz democrática, mas em que o povo, tal como definido a prioristicamente, não é aquele que governa. Logo, segundo Robert Dahl, o que é o povo? Na definição de democracia, o povo diz respeito não ao conjunto dos cidadãos, não ao conjunto dos habitantes de um determinado território nacional. O povo, na definição de democracia, de governo do povo, nada mais é ou é tão somente a parte do povo que pode governar. Portanto, diz ele, os cidadãos. Então, há o conjunto de habitantes de uma nação. Desse conjunto de habitantes, diz o Dahl, há um primeiro recorte, que é os cidadãos, que podem ser definidos como aqueles que podem governar, e daqueles que podem governar, ainda será feito o segundo recorte, que é aqueles que de fato governam, o que de fato têm governado. Nesse sentido, então, os cidadãos, para o Dahl, são aqueles que podem fazer parte do demos, né? Não aqueles que efetivamente fazem parte do demos, mas aqueles que podem vir a fazer parte desse demos, ou seja, dessa fração que pode eventualmente governar. Isso porque, diz ele, todas as democracias sempre produziram os seus excluídos, abre aspas, naturais. Ora foram os negros, ora foram as mulheres, ora foram os índios, ora foram os analfabetos. Basta lembrar mesmo que o voto do analfabeto no Brasil é de 1988. Tudo bem? Mesmo assim, mesmo antes disso, o Brasil já se definia como uma democracia. Logo, avançando, ele vai dizer que o demos nada mais é, ou pode ser definido como aquele conjunto de pessoas que são qualificadas para participar do governo, né? Por vários processos, são qualificadas, tornadas qualificadas para participar do demos. Por isso que ele vai dizer que a democracia é melhor pensar em processos democráticos do que pensar, propriamente dito, numa democracia que seria um regime ideal ou numa democracia em termos abstratos. Pensar em processos democráticos, diz ele, nos faz pensar naquelas instituições que fazem os processos democráticos acontecer. E é nessa ideia, então, que ele chama a questão da maioria. Isso porque, diz ele, ele tenta responder a uma questão que é a seguinte: o processo democrático, para ser democrático, requer exclusivamente o princípio da maioria. Isso porque ele vai dizer que há uma certa crença de que o apelo ou a interpelação à maioria é
por si mesmo, democrático. Né? Se a gente pensar, inclusive, por exemplo, nas falas do atual presidente, a maioria do povo brasileiro concordaria com os valores elencados por ele durante a campanha. E, nesse sentido, se a maioria falou por ele, se a maioria optou por ele, essa escolha é, por si mesmo, democrática. Né? Então, o Dow fala, no nosso tempo, a democracia significou quase que imediatamente o domínio da maioria. E aí ele lembra das ideias presentes no federalista, por exemplo, dos perigos da maioria, dos perigos das facções. Depois ele vai lembrar do Tocqueville, depois ele vai lembrar do Stuart Mill, para falar exatamente da democracia, não como um governo das maiorias, mas uma forma de governo em que as minorias não seriam suplantadas pela vontade das maiorias, quase tornando-se tirânicas. Né? E aí ele responde, olha, o princípio da maioria é um princípio visto como necessário e suficiente para alguns processos democráticos. Como ele vai dizer, vai citar, por exemplo, a aprovação de leis por um Congresso Nacional ou por uma Assembleia Legislativa. Ele vai dizer, de fato, para esse tipo de processo, é suficiente, ou quase suficiente, elencar ou interpelar o princípio da maioria como igual, como idêntico, ou como respondendo por aquilo que seria uma faceta democrática do próprio processo. Mas, diz ele, esses processos democráticos requerem, então, uma regra de decisão que possa ser efetiva, diz ele, porque para produzir um certo resultado. E essa regra deve ser viável e deve ser prática. E a regra, então, que tem sido mais utilizada nos regimes democráticos tem sido exatamente a regra da maioria. Mas ele se pergunta, olha, a regra da maioria, de fato, poderia corresponder à democracia em si, se nós tivéssemos sempre escolhas duais. Se nós tivéssemos, por exemplo, num processo eleitoral, dirá ele, X versus Y, nós teríamos um único resultado possível. Ou, aliás, 3 resultados. Ou X seria escolhido, ou Y seria escolhido, ou nenhum dos dois seriam escolhidos. Tudo bem? Isso porque se nós tivéssemos sempre escolhas duais, a maioria sempre teria a maior probabilidade de levar a decisões corretas, ou a escolha de X, ou a escolha de Y. E quando ele fala isso, ele lembra, então, de autores como o próprio Condorcet, que atestavam a possibilidade de que a maioria estivesse sempre certa quanto maior fosse essa maioria. E que a minoria estaria sempre errada quanto menor fosse essa minoria. O que nós temos, contudo, em experiências nacionais contemporâneas é que nem as maiorias têm sido sempre absolutamente maiorias e nem as minorias têm sido sempre minorias. Ele, inclusive, dá o exemplo, se nós tivermos um conjunto de eleitores em número de 100 e tivermos 3 escolhas eleitorais, por exemplo, e nós tivéssemos A com 29 votos, B com 28, C com 12 e nenhum com 31, por exemplo, né, um voto nulo e nenhuma das opções em 31, nós teríamos a maioria desses eleitores escolhendo nenhuma das opções. Logo, se o princípio democrático fosse igual ou estivesse refém do princípio da maioria, essa eleição, por exemplo, estaria nula, já que a maioria dos eleitores optou por nenhuma das escolhas, né? Nenhuma das candidaturas. Essa, então, seria a escolha da maioria. Esse resultado, então, diz ele, seria a decisão democrática. Tudo bem? Não tem como a gente não lembrar, por exemplo, o resultado eleitoral do Ceará que me chamou muita atenção foi o resultado de Juazeiro do Norte.
inclusive porque ficou a subjúdice, né? Se a gente lembrar, o candidato vitorioso que concorreu ao subjúdice, Gledson, ele ficou com 38,18% dos votos válidos. O segundo colocado, o atual prefeito Arnon Bezerra, com 36,20%. O Nelinho com 18,91%. E as abstenções com 18%. Então, veja, as abstenções têm o mesmo percentual do terceiro colocado. E se a gente pensar no primeiro, 38, é quase como se fosse 4 votos. E o segundo colocado, quase 4 votos, né? 3,5, por assim dizer. Veja como é possível, então, falar de uma maioria tão pequena que escolheu o primeiro colocado, que é o Gledson. Né? Veja, se a gente pensar como Dow, essa maioria não é tão maioria. É uma escolha da maior parte do que escolheram entre uma das candidaturas, mas está muito longe de representar a maioria dos eleitores ou dos cidadãos da cidade de Juazeiro do Norte. Isso porque, diz ele, a concepção de democracia, mesmo para os seus defensores e teóricos, no nosso tempo, ficou muito refém da ideia de maioria. A gente pode pensar mesmo no nosso cotidiano, né? A gente tem a ideia, chega numa sala de aula e acha que vamos perguntar, sei lá, o que é que vocês querem ler esse semestre? E tem 10 alunos, 6 escolhem que lerão isso, nós entendemos que essa escolha é democrática, porque ela apelou para a ideia de maioria, e se teve a maioria dos votos, só pode, então, ser democrática. Né? Para a gente, para perceber como essa certa identificação da maioria, da democracia, ou de um ato democrático, como sendo tão somente um apelo ou uma interpelação à maioria, é por nós compreendida como democrática por si mesmo. Então, depois ele vai colocar um problema, não é? Que ele vai dizer assim, olha, imagina que nós vamos discutir legislativamente questões de religião. E nós chegamos numa nação, tá? Em que um projeto de lei é votado, por exemplo, sobre minorias. Por exemplo, se a gente pensar o STF decidindo lá se sacrifício de animais em religiões afro-brasileiras viola ou não os direitos dos animais. Essas religiões de matriz africana que fazem uso desse tipo de sacrifício são minoritárias, inclusive para a gente pegar os dados do censo de 2010, né? Correspondiam ali a 2% da população que se autodeclarou adepta dessas religiões. Então, Dow coloca, olha, como é que você vai chegar num país de maioria cristã absoluta, ainda segundo os dados, 62% de católicos, 22% de evangélicos e 1 a 4%, não lembro bem, de espíritas, por exemplo? Como é que essa maioria vai julgar elementos que fazem parte de uma minoria, sem que essa minoria, por exemplo, se sinta privada, inclusive da sua liberdade de crença? Como como confiar na decisão de maioria quando diz respeito, por exemplo, a questões de minorias absolutas, como seria o caso, por exemplo, das religiões de matrizes africanas? Subculturas religiosas, subculturas linguísticas, diz ele, questões que dizem respeito a essas subculturas ou a essas subculturas religiosas, linguísticas, etc., como poderiam ser decididas pelo domínio da maioria sem serem, diz ele, suplantadas pela vontade tirânica das maiorias. A resposta que ele vai dar possível é que a democracia seria mais democrático falar em supermaioria do que falar em maioria tão somente. Mas ele mesmo vai dizer, o que ele está dizendo como supermaioria? Ora, uma política só deveria ser adotada se fosse aprovada por todos ou quase todos. Mas ele diz, se assim o fosse,
os estados estariam impossibilitados de funcionar. Tudo bem? Porque a unanimidade, ou a quase unanimidade, sobretudo em grandes nações, como é o Brasil, por exemplo, isso é quase impossível de acontecer. Por isso, então, é que, diz ele, a democracia deve ser entendida cada vez mais, não meramente como a voz da maioria, mas como processos democráticos que impedissem ao mínimo danos aos interesses da coletividade, sobretudo da coletividade representada pelas minorias. Né? Vou concluindo. Para o Dow, ele diz, é impossível que grupos sejam prejudicados em regimes democráticos pelas decisões da maioria. Sempre haverão grupos prejudicados por aquilo que se entende ser decisões democráticas. Uma democracia, portanto, mais próximo daquilo que ele vai chamar de poliarquia, seria uma democracia em que esses processos democráticos prejudicassem cada vez menos interesses de determinados grupos subalternizados dentro da organização nacional. Portanto, respondendo à questão que dá título a essa conferência, a democracia para o Dow seria um governo do povo ou seria um governo da maioria? Ele vai responder, seria um governo em que uma suposta maioria prejudicasse cada vez menos a coletividade da organização nacional. Ok? Seria essa a minha contribuição. Obrigada, professor Emanuel. Foi muito esclarecedora a sua palestra e um tema realmente bastante interessante e instigante, né? Em relação a essas colocações, principalmente essas últimas que o senhor postou, aliás, proferiu, com base no pensamento de Robert Dow, realmente eu fiquei aqui pensando, até fazendo um paralelo com a eleição que teve agora nos Estados Unidos, e também porque lá a representatividade é diferente, lá não é como aqui no Brasil, como todos sabem, e também me lembrando da eleição em que o Donald Trump veio com a outra candidata, em que ela teve sim a maioria de votos, mas que por ser um sistema diferente lá, foi ele quem levou, né, a presidência. Então eu acho que isso coube bastante aqui na sua palestra, dava para fazer esse paralelo, e realmente é isso mesmo, porque até pegando essa porcentagem que o senhor fez, essa explicação, colocando toda a porcentagem desses candidatos que o senhor mencionou, realmente, se a gente for pensar a fundo, é isso mesmo. É um governo que tenta não ser, assim, é um processo democrático em que uma maioria tenta não prejudicar a democracia de um pequeno grupo, né, que não escolheu aquele representante que conseguiu ser eleito. Então, eu agradeço demais a sua palestra, foi muito interessante, assim como também a palestra do professor Fábio Gentili, que abrilhantou nossa manhã. E nós temos aqui algumas perguntas no chat. Então, eu vou começar com as perguntas que vieram primeiro para o professor Fábio Gentili. A primeira, professor Fábio, a Nancy de Mello, que pergunta: como podemos resgatar o Estado de Direito e do bem social, visto que o neoliberalismo tem se fortalecido a cada minuto? O senhor prefere responder e depois eu passo para a próxima pergunta, ou o senhor prefere que eu leia as 3 perguntas que eu já tenho aqui, professor Fábio? Pelo que eu vi, as perguntas estão bem ligadas. Então, eu poderia responder as 3 perguntas juntos, porque me parece que as perguntas vão na mesma direção, de entender como a gente pode tentar de pensar o Estado social diante do avanço do neoliberalismo. Então, se você pode formular também as demais 2, eu vou responder as 3 juntos.
Tá certo. Obrigada. A segunda pergunta é do professor Flávio Gonçalves. Ele pergunta: professor Fábio Gentili, como devemos lidar com o avanço do neofascismo também nas instituições, inclusive nas universidades? E a terceira pergunta, da Tarsila Uchoa, que ela pergunta: como a esquerda pode fazer esse trabalho de reformulação também com as massas? Então, são essas três perguntas, professor. Por favor, com a palavra. Então, uma das tragédias da nossa época foi justamente que nós temos uma questão que me parece uma questão muito importante hoje. Em 2007, quando nós tivemos a crise financeira nos Estados Unidos, esta crise depois afetou o mundo todo, também a Europa. E uma das coisas que foram ditas depois, também por grandes economistas, cientistas, falaram, cientistas e economistas que criticavam o neoliberalismo, falaram, pelo menos, nós temos mesmo tendo sido uma tragédia, pode ser que realmente o neoliberalismo, ele fracassou e nunca mais vai voltar. E não foi assim. Não foi assim porque o neoliberalismo, como ideologia econômica, projeto ideológico, político, econômico, social, ele voltou com força. E por que voltou com força? Porque a narrativa neoliberal, ela conseguiu se adaptar a um novo processo, que é o processo do capitalismo globalizado e hegemonizado pelas as grandes multinacionais. E isso gerou um problema porque o próprio Estado tentou de de competir dentro desse processo. Teve uma competição entre Estado e mercado. Enquanto no modelo keynesiano você tem uma convivência mais ou menos pacífica, no modelo, na relação entre economia e sociedade, entre mercado, Estado e sociedade, a partir do domínio da hegemonia das multinacionais nos últimos anos, este equilíbrio se desmonta totalmente. Esse é um problema fundamental, até o ponto que o Estado e o mercado, que conseguiram, ao longo de algumas décadas, digamos assim, um equilíbrio complexo entre eles, se tornaram competindo e disputando esse novo espaço hegemonizado pelas multinacionais, transnacionais, inclusive. Esse foi um grande problema. Me parece que, por exemplo, se a gente pega o governo Bolsonaro, é muito reflexo disso. As políticas do Estado no Brasil, mas as políticas públicas refletem muito esta lógica aqui, de um Estado que está competindo com o mercado, até incorporando uma lógica neoliberal. Agora, esse me parece um ponto central. Como sair dessa situação? A meu ver, não existe uma resposta, apenas uma, não existe uma tour que possa nos dar uma saída desta condição. É preciso que todos os atores tradicionais façam o seu papel. Quer dizer, o mercado, o Estado, a sociedade, os partidos, os sindicatos. O Estado não pode abrir mão de algumas
políticas públicas fundamentais. Por exemplo, a questão da saúde e da educação. Isso não pode ser... o Estado não pode abrir mão de boas políticas públicas na saúde e na educação e também em alguns bens, tipo, por exemplo, a água, alguns bens fundamentais. Isso não quer dizer que não possa ter também uma liberdade de empresa, um espaço privado de liberdade de empresa. Mas o Estado não pode abrir mão destes elementos fundamentais. Aqui, o Estado se apresenta como ético. O Estado ético, então, é o Estado ético-social que não abre mão de boas políticas públicas na saúde e na educação. E nós estamos assistindo a essa tragédia no mundo ocidental, na Europa, por exemplo. Estamos assistindo isso, desmonte dos Estados sociais, mas também estamos assistindo aqui de forma até pior no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, o Estado não pode abrir mão da educação e da saúde. São fundamentais. E o que seria, então, uma nova agenda pela esquerda? A meu ver, uma nova agenda pela esquerda seria uma agenda que coloca como prioridade fundamental a questão do trabalho e dos direitos sociais. Me parece que a esquerda, a partir da década de 90, se entregou de uma certa forma, embora com algumas diferenças, a esta lógica neoliberal. Então, hoje, voltar a pensar uma agenda de esquerda quer dizer voltar a colocar a questão do trabalho como questão fundamental, como prioridade. E os direitos sociais. Isso não quer dizer que a esquerda não deve também ter uma pauta de identitária, por exemplo. Mas, ao meu ver, essa não é a pauta fundamental. A pauta fundamental da esquerda tem que ser a pauta trabalhista. Isso é fundamental. A questão do trabalho e dos direitos sociais, como pauta fundamental da esquerda. E me parece que assim responda à questão como a esquerda pode reformular a sua agenda. É justamente na direção de colocar a prioridade do trabalho e dos direitos sociais. Por exemplo, hoje eu observo que a esquerda não tem mais não tem muitos sindicalistas, por exemplo. Isso me parece já reflexo de uma mudança que não acho uma mudança que vai dar um bom resultado também. Me parece que isso é um ponto importante. Assim, cadê o sindicato? Onde que estão as lutas sociais? Onde que estão as ações coletivas para de novos direitos, de direitos sociais? Cadê tudo isso? Me parece que isso está muito fragilizado. E tem também a questão o Flávio colocou, como pensar, como frear o avanço do neoliberalismo e do autoritarismo nas instituições da universidade. Boa pergunta, realmente. Nós precisamos... o problema é que nós temos, nos últimos anos, nós tivemos
corte nos orçamentos para as universidades públicas. A própria CAPES passou por uma reformulação. Enfim, isso me parece uma coisa que afetou muito a qualidade da pesquisa, a qualidade da educação nas universidades, na rede das universidades brasileiras, em geral, depois do próprio ensino, a educação, ensino e pesquisa em geral no Brasil. Como sair? Realmente, a gente está vivendo uma situação complicada. A meu ver, a questão, quer dizer, nós temos que levar para frente o nosso trabalho, a formação de pensamento crítico nas universidades. Me parece que isso é um ponto fundamental. Criação quer dizer, pensamento crítico com os nossos alunos, com as nossas alunas, também fortalecer a nossa presença nas instituições universitárias, nos conselhos universitários, me parece que também isso é importante. Realmente, essa é uma situação muito, muito, muito complicada que a gente está vivendo. Realmente, acho que também esse tipo de programação que a gente faz para criar pensamento crítico pode, de uma certa forma, ir na direção de combater o autoritarismo e as lógicas neoliberais nas instituições acadêmicas. Isso, realmente, a situação é muito complicada. Enfim, era isso que... Muito obrigada, professor Fábio, pelas respostas, que foram muito bem respondidas, com certeza. Eu acho que deixou sem nenhuma sombra de dúvida a respeito do pensamento que ele expôs aqui na sua palestra. A Nancy Mello, ela fez uma retificação, tocando no resgate do Estado Democrático de Direito, mas, Nancy, eu acho que foi respondida, né, a sua pergunta, com base na fala do professor Fábio. Então, eu agradeço, professor, pelas respostas, e agora eu vou passar as perguntas ao professor. Tá, obrigada, Nancy. Eu vou passar agora as perguntas direcionadas ao professor Emanuel Freitas. Professor Emanuel, é uma pergunta do professor Flávio Gonçalves. Que cenário político consegue delinear para o Brasil em 2022? A derrota de Trump e o início de uma mudança do cenário na América Latina pode refletir só no sentido de um avanço das forças progressistas, apesar da crise que assola também os principais partidos de esquerda, com as dificuldades de fazer emergir novas lideranças? Essa é a primeira pergunta, professor. O senhor tem mais, eu vejo aqui que tem mais umas 3 perguntas que são relacionadas ao mesmo assunto, e tem uma que é da Regina, da professora Regina, que ela envolve o tema religião. O senhor prefere responder essas 3 que são relacionadas e depois essa outra da professora Regina? O senhor quer que eu leia as 3 logo? Sim, pode ser, melhor. Pronto. A outra pergunta é do Davi Freitas. Professor Emanuel, como avalia a participação do povo na participação democrática brasileira depois do processo de redemocratização? Acredita que o artigo 1º da Constituição Federal é efetivado? E a terceira pergunta, para o professor Emanuel, da Tarsila Uchoa. Professor, mesmo o STF decidindo sobre algo que já está escrito, como é a nossa Constituição, ninguém escapa de interpretações próprias e, infelizmente, imposições políticas. O senhor acha que a indicação para esse poder é democrática?
Além disso, o senhor acha que ela é feita da melhor forma hoje? Tem mais alguma aqui, mas nas considerações finais, eu acho que... Ou então eu vou logo falar essas aqui que entraram agora. Da Nancy de Mello. A esquerda hoje tem sido alvo de ódio por grande parte da população. Talvez tenhamos que rever nossas estratégias. É um comentário. Mas também tem uma pergunta, mas é para o professor aqui, Fábio Gentili, depois eu volto com a pergunta para ele. E tem uma observação e pergunta aqui do José Jair Oliveira Lima. Professor Emanuel, se as decisões jurídicas vão de afronta à maioria e essa população, que é a maioria, não se sente representada pelas decisões das instituições, não tende a servir de palanque para surgimentos de movimentos políticos como fascismo, nazismo, agora o bolsonarismo? Pronto, professor, são essas 3 perguntas que são relacionadas. Tem uma ainda da professora Regina que envolve religião. Então, o senhor pode responder essas agora, e depois eu faço essa outra pergunta que é da professora Regina. Pode ser? Tudo bem. A pergunta do Flávio sobre o cenário para 2022 é preciso primeiro que a gente passe por 2021. Como a gente não tem ainda 2021, eu vejo que no ano de 2020 muitas coisas aconteceram, né? Ali no começo do ano, no começo da pandemia, a possibilidade de impeachment e tal. Então, 2022 dependerá muito de 2021. Agora, eu penso que a preço de hoje, eu nem diria, né, que há um avanço das forças progressivas na América Latina. Se a gente pegar eleições, embora o México não esteja na América Latina, né, está na América Central, por exemplo, supostamente, o Obrador é um cara supostamente alinhado mais à esquerda do que à direita, se a gente pensar, mas a sua candidatura foi apoiada consistentemente por setores conservadores do México, evangélicos à frente, uma grande frente nacional. Então, eu não sei se a gente pode dizer que há um avanço de forças progressivas na América Latina. Eu custa pensar desse jeito, né? Assim, eu prefiro aquela ideia do Avritz, de pêndulo da democracia, e compreender que nesse momento, inclusive no Brasil, de fato, o pêndulo está mais à direita do que à esquerda, o que significa dizer mais a ala conservadora do que a uma agenda conservadora do que progressista. Inclusive porque, pensando nos resultados eleitorais de 2020, ao contrário do que parte considerável da imprensa está apontando como uma vitória do centro, o que nós tivemos foi uma vitória da direita. PP, DEM, por exemplo, e republicanos, por exemplo, não são partidos de centro, são partidos de direita. Então, pensando em 2022 com olhos em 2020, é possível apontar novamente uma disputa eleitoral com uma agenda que seja mais uma agenda à esquerda do que à direita. E a preço de hoje, contando com a participação do presidente Bolsonaro num segundo turno. Se você pensar, por exemplo, o que é que os polos, se a gente pensar no PDT de Ciro, no PT de Lula, por exemplo, ou mesmo no PSDB de Dória, o que eles têm apontado? Eles têm apontado que são os melhores para derrotar Bolsonaro. Então, eles mesmos, como atores do campo, estão considerando que o Bolsonaro estará no segundo turno. Então, veja, que situação em que os atores do campo não se consideram já aptos para derrotarem o presidente, por exemplo, já no primeiro turno, impedindo-o de ir para o segundo. Né? Então, veja, se o presidente está em condições de ir para o segundo turno, já a partir das falas dos seus supostos adversários, é porque o polo, de fato, o pêndulo, melhor dizendo, está com os conservadores. Tudo bem? Mas para considerar 2022 é preciso primeiro
considerar 2021, o que é que vai acontecer, pandemia, extensão de auxílio emergencial, etc, etc, etc. De todo modo, respondendo a sua pergunta, há sim uma dificuldade de surgirem novas lideranças, né? Tanto num polo como no outro. Assim, o grande jogador, o grande player, se a gente pode dizer assim, a preço de hoje, que mantém a sua posição no jogo, de fato, é o presidente. E não pode esquecer que o presidente tem a agenda, o presidente tem a verba, tem o cargo, né? Então, de fato, a agenda está com ele, né? A segunda pergunta, se eu entendi, era do Davi, se eu acredito que o artigo 1, primeiro da Constituição, é efetivado. Se o artigo 1 é aquele que diz, né, todo poder emana do povo e será exercido por representantes devidamente eleitos, nós podemos dizer que sim, o artigo acontece. Né? Assim, as eleições são um momento, por assim dizer, de transferência de poder do povo para determinados representantes. Enquanto processo, nós podemos dizer que o artigo é, sim, efetivado. Enquanto substância da representação, enquanto substância daquilo que é a transferência do poder dos 500. Tudo bem? Então, enquanto processo, acontece. Enquanto substância, o que a gente pode decidir, né, sobre destinação de orçamento, de verba? A gente não pode decidir quase nada, a não ser o que a gente decide é que atores participarão do jogo institucional. E a nossa participação acaba aí. Institucionalmente, acaba aí. É claro que a gente pode fazer mobilizações, pressões, etc, etc, etc. Mas, institucionalmente, a nossa participação acaba aí, correto? E, nesse sentido, o artigo é, sim, cumprido. Nós transferimos o poder, nós que supostamente, enquanto povo, somos os detentores do poder, nós transferimos esse poder para representantes devidamente eleitos. Então, de fato, isso acontece. Tem outra pergunta que eu esqueci de anotar? Me perdoe. Sim, professor. É uma pergunta da professora Regina que envolve religião e sacrifício de animais. Ela pergunta, professor Emanuel, a respeito do exemplo envolvente do sacrifício de animais relacionados aos cultos religiosos. Ela gostaria de entender melhor essa posição. Era aquele processo, aquela arguição que o STF estava respondendo, e eu acho que ainda não terminou o julgamento, tá? Que foi questionado se o uso de animais em sacrifício de religiões de matriz africana, ele era uma afronta aos direitos dos animais. Tá? Então, veja, o que eu quis colocar é que uma questão como essa, por exemplo, como seria resolvida num país como o Brasil, de maioria cristã, se nós entendêssemos que a decisão em relação a isso só seria democrática se ela fosse lançada para a população e a maioria, então, a decisão da maioria sobre isso fosse entendida como a democrática. Veja o perigo, então, que seria... entende essa concepção? Por quê? Um país de maioria cristã, como entenderá as particularidades do culto de uma minoria e como julgará as particularidades do culto dessa minoria? Então, veja, haveria espaço para essa minoria fazer o seu culto, tal como é feito há décadas e décadas, né? Como é que essa maioria poderia ser interpelada para decidir sobre isso e a decisão dela fosse encarada como democrática? Seria democrática tão somente porque foi uma decisão da maioria, sem considerar a particularidade daquela minoria? Foi nesse sentido que eu coloquei a questão. Ela está sendo decidida no STF, não tem interpelação democrática para isso, correto? Mas eu peguei o exemplo para dizer como seria problemático trazer essa decisão se a gente pode pensar assim, para uma suposta decisão do povo,
ou para uma possível decisão, por exemplo, uma consulta à população sobre isso. Como traria problemas? Entende? Por quê? Porque a maioria talvez não tenha condições, como o próprio Robert Dahl pensa, de compreender as particularidades de minorias, como, por exemplo, seria essa. Em outros países, esse problema atinge os cristãos, eles são minorias, se a gente pensar em alguns países da África, da Ásia, por exemplo, né? No caso do Brasil, atinge outras religiões. Não sei nem se eu consegui responder. Eu acredito que sim, respondeu muito bem a todas as perguntas, professor Emanuel, professor Fábio Gentili também. Nós temos ainda algumas perguntas aqui e eu, infelizmente, vou ter que passar a palavra para os professores painelistas fazerem suas últimas considerações. E a essas perguntas nós podemos repassar aos professores por e-mail para eles responderem a cada participante, devido ao nosso tempo. Às 10h30 nós temos o próximo painel, que vai ser com a nossa coordenadora Rose, e os painelistas têm alguns que são da Itália, então tem o problema do fuso horário, então, em respeito a eles, nós não podemos extrapolar o nosso tempo. Então, eu peço desculpas, porque essas outras perguntas que ficaram sem ser respondidas, nós nem fizemos, elas vão ser respondidas depois, nós vamos encaminhar os professores. Tá certo, pessoal? E também ainda haverá o sorteio dos livros aqui, então, por conta desse tempo, apesar de ser um tema muito empolgante e instigador, nós temos aqui os painelistas de extrema qualificação, mas não vai dar para a gente poder colocar aqui todas as perguntas, certo? Então, eu peço ao professor Fábio Gentili e ao professor Emanuel Freitas que façam suas últimas considerações, se eles ainda quiserem, nós temos o tempo para isso. Depois nós passamos ao sorteio dos livros e os agradecimentos finais. Então, eu, em primeiro lugar, desejo mais uma vez agradecer pelo convite. Realmente o painel foi um painel excelente, pela qualidade do debate, assim, também pela palestra do colega, pelas perguntas, enfim. Realmente fiquei muito feliz de ficar aqui com vocês. As questões que eu coloquei são questões que, claro, não se resolvem em uma palestra, são reflexões sobre a nossa época, inclusive reflexões que até extrapolam um pouquinho da nossa época, para voltar a refletir sobre autores clássicos que podem ajudar nós a entender o presente e pensar o futuro. Então, era isso um pouco o objetivo da minha fala. Queria destacar um ponto que hoje me parece um ponto interessante, a meu ver. Eu sou um pesquisador também do pensamento político e social brasileiro, e eu acho que seria interessante renovar um pouco a lógica tradicional que marcou a história do Brasil, o seu lugar naquela dialética centro-periferia clássica. Talvez as minhas reflexões vão também nessa direção aqui. Não deu muito tempo para aprofundar essa questão aqui, mas eu penso o Brasil como laboratório. Não penso o Brasil como um país periférico, mas como um laboratório de ideologias, de elaborações criativas, de modelos.
Então, se a gente realmente quer avançar uma compreensão mais profunda e mais adequada do que seria a questão do neoliberalismo, dos direitos sociais, do Estado social, do autoritarismo, então, realmente, o Brasil, o pensamento político-social brasileiro apresenta uma riqueza de autores, de reflexões importantíssimos, fundamentais. Então, é assim que eu vou terminar assim, a minha palestra, assim, renovando também o interesse, o convite a refletir sobre o Brasil como laboratório laboratório criativo destas tendências, dessas ideologias transnacionais. Me parece que, sobretudo nesta conjuntura marcada por um governo neoliberal, ainda mais temos a exigência de refletir a partir de uma análise do laboratório brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio Gentili. Agora eu passo a palavra ao professor Emanuel para as considerações finais e depois eu vou fazer os agradecimentos e vou pedir aos professores, cada um dos dois vai falar um número para a gente sortear aqui os 2 livros para os participantes presentes, tá bom? Combinado. Obrigada. Professor Emanuel. Olha, eu não sou bom em considerações finais, nem escrevendo, nem falando, tá? Eu só gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, novamente, de estar com o Fábio, com a Nara e com o grupo. É sempre importante, sempre bom refletir à luz da teoria política, como o Fábio lembrou, os nossos problemas, os problemas estruturais, mas também os nossos problemas de conjuntura. E é isso, desejo um bom evento, um restante de evento para vocês todos, e que o grupo tenha vida longa realizando mais momentos de reflexões como este, que são tão importantes para a compreensão da nossa realidade. Tá? Tá. Muito obrigada, professor Emanuel. Eu acho que essas palestras, como eu já falei, só enriqueceram o nosso evento, essa nossa manhã. E eu quero agradecer em nome do GT imensamente a disponibilidade de ambos os professores que prontamente aceitaram o convite e de extrema qualificação vieram aqui para nos presentear com essas palestras. Agora eu vou pedir para que cada um de vocês falem um número e professor Igor, professor Flávio, já tem até que número eles podem falar? Professor Igor? Podem falar até o número 40, de 1 a 40. 1 a 40. Pronto, professor Fábio Gentili, o senhor pode falar um número? Então, 18. 18. Pronto, número 18, professor Igor, quem é? O Felizardo? Ou a Felizarda? Professor Igor, 18. Quem é o número? Só um instante. Vai ganhar ele? Pedro Henrique da Costa Freitas. Pedro Henrique está presente. Pedro Henrique da Costa Freitas. Pronto, está aqui, professor. Todo Pronto. esse livro de contato Pedro, depois me empresta o livro, é? Que... O senhor vai ganhar. Tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui, que o Flávio me deu, tenho. Tá certo, obrigada, professor Fábio. Parabéns, Pedro, pela aquisição. Agora, professor Emanuel, o senhor pode falar um número de 1 a 40, com exceção do 18. 39. Vai ganhar esse livro do professor Oscar Dalva. A lei José Ricardo Marques Braga. José Ricardo Marques. Está presente, José Ricardo. É aqui
um oi para a gente. José Ricardo. Acho que vamos ter que sortear outro número, né? Porque o José Ricardo... 38, 38. 38. Sueli Laborda Rodrigues Costa. Sueli, você está presente? Sim, estou. Obrigado pelo livro, adorei. Pronto, parabéns, Sueli. Obrigada. Vocês devem passar o endereço de vocês, com o nome completo, para o e-mail gmail2010@gmail.com. E nós encaminhamos para o Pronto. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença do professor Fábio Gentili, do professor Emanuel Freitas, aqui no nosso evento, e também a todos os participantes que estiveram presentes conosco. E vamos continuar com o nosso evento ainda hoje. Até às 19 horas nós temos outros painéis, outras apresentações. Então, obrigada, professor Fábio Gentili, obrigada, professor Emanuel. Depois nós entraremos em contato para enviar o certificado para vocês, de painelista convidado. Então, bom dia, obrigada mais uma vez. Bom dia, a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Tchau. Tchau. Tchau.